aquele que eu algum momento eu tinha visto, ou não? Posso até o final? 20 minutos também, mesmo coisa. Excelentíssimo Senhor, juiz, presidente desse egrégio tribunal do júri, doutor Malfredo Braga. Doutor, foi um prazer, é a primeira vez que nós estamos nos encontrando. Até agora, conduziu esses trabalhos como se deve um juiz no caso do tribunal do júri. Completamente imparcial, nem perguntas foram feitas às testemunhas, deixando as partes tomar de conta. E também conduziu em relação às perguntas, tanto da defesa como da acusação, e eu agradeço, e é isso que a gente espera de um juiz, principalmente no tribunal do júri. Doutor promotor de justiça, doutor Gilmar Pereira, eu estou conhecendo ele agora, mas já tive uma audiência. Nós estamos de lados opostos, mas aqui vai ter teses contrárias. É claro que vai ter teses contrárias, né? Mas não tenho nenhum problema com o Ministério Público, tirando uma pessoa do Ministério Público. Isso aí eu tenho. E eu tenho problema com todo mundo no tribunal do júri. Mas, doutor, o senhor fez seu trabalho. Apesar de que eu vou demonstrar o que o senhor falou, não é realmente o que vai acontecer. Mas os jurados é que vão decidir. Serventuário da Justiça, se não fosse vocês, nós não estaríamos aqui, e nem o juiz. O juiz que não tem um bom grupo, o juiz não trabalha, porque o juiz só dá andamento de seus processos se tiver vocês aqui impulsionando os processos. É um prazer também trabalhando com vocês. Policiais militares, agradeço também a presença que está dando segurança nesse tribunal do júri. E a gente pensa que o tribunal do júri, mesmo com o réu solto, beleza, não é assim. E aí estão aí para dar segurança. Desde a hora que nós chegamos, já estava aqui. É minha assistente Yara, que é minha sobrinha. Ela é formada na mesma formação que eu, como engenheiro. Ela é engenheira agrônoma, eu também sou. Eu fui para o direito, ela também está indo para o direito. Quer dizer que é tio e sobrinha, daqui uns dias estão todos com as duas formaturas. Familiares da vítima e do acusado, que na realidade são os mesmos. A vítima, a criança que morreu, é filho dele. O pai dele é neto da criança. Senhores jurados, eu digo sempre, doutor Valfredo, que tem no tribunal do júri tem duas palavrinhas que eu tiraria se eu pudesse. Uma é chamar o conselho de sentença, o juiz da causa, o juiz que julga os processos dolosos contra a vida, chamado jurado. Por que eu digo isso, que eu sou contra? Porque jurado é aquela pessoa que jura. Mas você já viu quem jura cumprir seu juramento? Uns sim e outros não. Por isso que eu digo, Vossa Excelência são juízes dessa causa. Vossa Excelência que vão julgar o destino do Joaquim Veleda. Portanto, eu chamo, da agora em diante, juiz constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida. Não quer dizer que o juiz togado não é um juiz que a Constituição deu esse direito para ele, deu. Mas, Vossa Excelência, os crimes dolosos contra a vida, que só são 4: homicídio, infanticídio, induzimento a suicídio e aborto e suas tentativas. Quem julga é a sociedade. Portanto, eu quero agradecer a presença de Nayara Soares, Reginaldo Pires de Carvalho, Jefferson Nunes Nascimento, Jusileide Vieira Nelly,
Antônio Nunes de Siqueira Júnior, Patrícia Pereira da Silva, Ana... Não, aqui passou. É porque os que foram recusados estão logo abaixo. Isso aí foram todos que foram chamados. Ah, sim. Aí teve as recusas. Ana Paula da Luz e Janice Carvalho Lima. São essas 7. Os 7 são os primeiros? Luciano, Milton e Rui. Milton, Luciano e quem? E Rui Filho. Também foram sorteados, não foram recusados, compõem o conselho. Pois pronto, se eu chamei nomes aqui que não estão, vocês me desculpem, porque eu pedi só o nome dos 7. É o conselho de sentença, são esses 7, não 9 ou 10 que está aqui. Portanto, Vossa Excelência, eu espero que aqui tenha um julgamento justo. Geralmente eu pego o que o promotor vai dizendo e vou escrevendo e vou mostrando que não foi como está dito. Vossa Excelência, quando sai um caso de qualquer caso, principalmente numa cidade pequena, a coisa, olha, foi assim, outro diz foi assim, foi uma coisa, mas não vê o que está nos autos, não vê o que foi que está apurado. Vossa Excelência, nesse caso concreto, a mãe do garoto, aquela que veio aqui, chegou e disse como foi que aconteceu, que ele tinha jogado o filho e tal, e os policiais foram lá e só prenderam. As provas que estão recheadas nesse processo são essas, para fazer a denúncia. Não tem outra testemunha que não são essas 3 testemunhas. Os 2 policiais e a mãe do garoto. A denúncia foi baseada nesses 2 depoimentos. Depois foi que foi arrolada, e eu não estou falando mentira aqui não. Foi baseado nesses 2 depoimentos da mãe e os 2 policiais que não viram nada, só fizeram prender o rapaz. Prender não, já estava preso. Aqui, o promotor, não sei se é porque ele não me conhece, ele trouxe tanta coisa que eu ia falar aqui, não vou falar essas coisas não. Vou falar o que tem nos autos. Portanto, Vossa Excelência, eu quero dizer que, neste caso, esses familiares aqui estão sofrendo também, não tanto pela condenação ou absolvição, o tempo que ele passou preso, mas a criança era parente também. Todo mundo está sofrendo. Todo mundo está sofrendo. Aqui a Dona Maria Alci está sofrendo. Todos, que era neto daquele senhorzinho que estava aqui, aqui está cheio de tia, todos estão sofrendo, e de tios, todos. Aqui não tem só ela que está sofrendo, reconheço que ela está sofrendo, ele também está sofrendo. Vossa Excelência, eu estou dizendo isso porque eu acompanhei, eu recebi ligação de assistente social, falando a situação que ele estava dentro do presídio, que era só chorando e tudo. Eu recebia como advogado dele. Eu não estou mentindo isso não. Não estou mentindo. Por quê? O cara está preso? Sim, mas tem um filho que morreu. Tem um filho que morreu. Não porque ele quis matar, mas ele teve culpa de ter acontecido o fato. Isso aí eu concordo. Vossa Excelência, eu estou pegando, depois eu entro nas minhas teses. Vossa Excelência, essa história do Ministério Público, olha, se eu soubesse que era desse, se eu tivesse a prova, não sei o que, eu pedi absolvição. Mas ele se contradiz, quando ele diz, nós só estamos aqui porque ele é culpado. Sim, você não disse que podia pedir absolvição? E quantas vezes não foram até o final de um processo? Aí eu pergunto,
Vossa Excelência, nesse tribunal do júri, eu já estive aqui nesse processo. Por que é que nós estamos aqui? Porque julgaram errado. É porque julgaram errado. Ele não teve um julgamento justo. Porque nós temos na nossa Constituição a soberania dos vereditos. Ou seja, vocês são soberanos quando decidem. Só em caso excepcional, quando julga errado. Foi no caso aqui, julgaram ele errado. Por isso que o júri, como o tribunal, a soberania dos vereditos, o tribunal não pode caçar e dizer assim, tu está absolvido ou alguma coisa, ele tem que devolver para Vossa Excelência, para a sociedade julgar novamente. Mas por que nós estamos aqui? Por que nós estamos aqui novamente? Porque ele não teve um julgamento justo. Julgaram contrário às provas dos autos. Essas provas que ele está dizendo, que eita, aqui tem tudo, está tudo aqui, está umas provas. Por que nós estamos aqui de novo? Ele já foi julgado aqui. Porque julgaram errado. Ele não teve um julgamento justo. Só nesse caso, quando o cara não tem um julgamento justo, é que volta para cá. Por isso que eu sei que Vossa Excelência hoje vai ter um julgamento justo. Ainda tem essa, aquele rapaz falou assim, eu participei do outro julgamento. Por que não pode novamente? Justamente para ter um julgamento justo. E aquela defesa quer. O Ministério Público guia as provas, mais uma vez. Por que é que guiou as provas, pediu a condenação, ele não teve um julgamento justo, foi condenado e estava guiando as provas, que foi nula? Foi nulo o julgamento? Por que foi nulo? Por que foi nulo? E é porque eu disse, doutor, isso não existe. Os jurados entenderam que o Ministério Público estava correto. Mas lá o tribunal disse não. Não teve. Aí dizer que o Ministério Público, não sei. Olha, Vossa Excelência, a coisa mais que o Ministério Público tem raiva é da defesa chegar aqui e dizer que ele não é, no caso do tribunal do júri, não é promotor de justiça e sim de acusação. Eles têm uma maior raiva. Mas é. Eles seguram a condenação a qualquer preço. Antes de acusar, nós temos que defendemos a lei. Claro, defende a lei, é para defender mesmo a lei, que é o fiscal da lei, o Ministério Público. E por que acusou ele até o final e o tribunal devolveu o processo? É porque não fez de acordo a lei. Só estamos aqui porque não fez de acordo a lei. A vida é a regra. É a regra mesmo. Ninguém tem o direito de matar ninguém. Mas acontece acidente, acontece a legítima defesa, acontece várias coisas que você pode perder a vida. Você pode perder a vida. A liberdade também é a regra. Olha aí. São os dois bens jurídicos mais importantes da nossa vida. Um é a vida, que é o primeiro, e a outra é a liberdade. Vossa Excelência, eu estou acompanhando o que ele falou. Olha, eu tenho que condenar porque a materialidade está confirmada. Eu fui fazer um júri, estou vindo de lá, não fui nem em casa. Camaçari, na Bahia. O promotor chegou a cara e dizer assim, olha, se teve a materialidade, teve a autoria, tem que condenar. A moça foi absolvida. Justamente por isso, uma pessoa entrou na casa dela, ela com um filho, ela atirou, a pessoa morreu, acertou a pessoa, um vulto, só viu um vulto, não sabia quem era, e na história toda, era uma pessoa que ela conhecia. Saltou o muro da casa. Mas o promotor, disse não, a pessoa não morreu? Quem atirou não foi ela? Pois tem que condenar. Ela foi absolvida. Justamente ela nem sabia quem era, atirou no rumo do vulto. Mas para o promotor lá, tinha que ser condenado por conta disso. Aí é o que ele fala, materialidade.
Vossa Excelência, a defesa aqui em momento algum está dizendo que não tem a materialidade deste fato. A criança morreu, tem um laudo aí, a criança morreu. A defesa não vai atrás disso não. Vossa Excelência, agora que eu vi. Olha, mas o motivo de vocês condenar, a morte foi violenta. Como é que é? Qualquer morte que não seja natural, ela é violenta. Eu vou no meu carro daqui, e que Deus o livre, eu viro o carro, eu mesmo sozinho, e eu morri. Essa morte não é violenta não. Foi natural que eu morri? Qualquer morte, tirando a que não é natural, é violenta. Ah, mas o motivo que a morte foi violenta. Sim, a morte foi violenta. Ela não foi natural. Aquela criança não morreu naturalmente naquele dia. Ora, quem está dizendo que a morte não foi violenta? Qualquer morte não sendo natural é violenta. Mas nem por isso pode culpar uma pessoa de uma morte. Eu vou num carro aqui e uma pessoa entra de uma vez numa... Essa morte é violenta ou não é? Agora eu vou ser culpado por aquela morte? Vamos saber se sim ou não. É o que nós estamos fazendo hoje. A doutora falou aqui. Vossa Excelência, eu fiz a pergunta à doutora. O crânio de uma criança, ela tem a mesma formação do adulto? Ela disse que não. E o que foi que ela disse? Uma lesão numa criança, ela é mais violenta do que no adulto. Claro que é. Porque, Vossa Excelência, o crânio de uma pessoa, dizer que o crânio está formado. Não, senhora, não está formado. O crânio de uma pessoa, ela só vai formar na adolescência. Ela forma aos poucos. Uma pessoa de 10 anos, 11 anos, uma lesão, que a mesma lesão aplicada num adulto e numa adolescente de 12, 14 anos, a mesma lesão, o estrago naquela adolescente é muito maior. É muito maior. Ah, mas estava formado. Formado é uma coisa, eu perguntei qual é a formação completa do crânio. É na adolescência. Isso eu pesquisei. Por isso que eu fiz a pergunta. Mas ela respondeu que a lesão de uma criança é mais intensa do que no adulto. É claro que é. E eu perguntei para ela, doutora, em seu laudo, tem como a senhora afirmar que o crime foi doloso intencionalmente ou não? Ela disse que não. E se ela dissesse que sim, aí eu vou dizer uma coisa. Porque lá, ela sabe a lesão, mas não sabe se aquela lesão foi provocada com dolo, ou seja, a vontade de fazer aquilo. Não tem como afirmar. Pode ser qualquer médico, não vai dizer isso aí. E infelizmente nós temos uns peritos no interior. Isso aqui serve. Há quantos anos está isso? Mas eles só fazem um rabisco lá, papá. Olha, a morte foi violenta, mas não faz o laudo como deve ser feito. Já lá em Teresina já tem, tudo bonitinho, a lesão foi assim, assado, como. Mas a lesão, ela está dizendo, Vossa Excelência, levanta aí, meu filho. Vossa Excelência, uma criança de 1 ano e 6 meses, cair do ombro dele aqui, no chão, cair normalmente e bater a cabeça numa pedra, ou no chão duro. O crânio ainda não está em formação. Vossa Excelência, vai ter um traumatismo craniano. Porque só precisa soltar. Nós temos na física um chamado, que eu dei aula muito tempo de física, força da gravidade. Eu soltando isso aqui, eu solto meu celular daqui. Ele pode se acabar aqui.
Por conta da gravidade. A força da gravidade. E foi isso que aconteceu. Não teve jogamento de criança no chão. O que teve foi, Vossa Excelência. O que teve foi isso. O casal, 2 jovens, brigava muito, eu não vou dizer que não brigava, os 2. E naquele dia, ele pegou o menino e ia levar para casa. E com certeza ela achou que ele ia levar o menino e não vai voltar para ela. Ela corre atrás para tomar o filho. É normal, é mãe. E ele sem querer dar e ficar naquela... E no puxa, a criança cai. Ah, mas por quê? Ela conta isso aqui. Claro, é o meio de defesa dela. É o meio de defesa dela. Porque ela sabe que também teve culpa, não de querer matar o menino. Deus me livre de eu dizer isso. Mas ela disse, não, eu vou lá e conto o que aconteceu. Do meu modo. E foi isso. E eu digo que foi. Leu aqui o depoimento do Joaquim e tal, mas não leu dela. O que é que ela diz? Não leu, eu vou ler também. Vocês viram bem aqui. Vocês viram aqui a doutora, que com toda certeza ela deu um depoimento técnico. Não acusou ninguém, porque ela não pode. Ela sofreu. Foi contusa? Foi. Porque bateu no chão? Foi. Agora ela não pode determinar. Ela não pode determinar se a lesão foi intencional ou não. Não pode. Portanto, ora meu, Vossa Excelência, não, outra coisa, não tinha escoriação. Eu estou com uma criança aqui, outro vem, puxa e cai. É necessariamente ter escoriação? É? Tem a lesão. Vossa Excelência, a doutora falou uma lesão. Mas chegou uma testemunha aqui, rapaz, eu fico indignado quando fica testemunha, principalmente no tribunal do júri, fazer juiz valor. Ele deu várias pancadas dele no chão. Tem uma lesão. Que é a testemunha. E eu quero agradecer o policial Arquimedes, que veio aqui com uma testemunha verdadeira. Falou os fatos que não fez juiz valor. Agora, o senhor Fernandes, como testemunha, fazendo juiz de valor, criando factório, criando coisa aqui nesse tribunal do júri. Vossa Excelência, eu por muitos anos fui testemunha. Eu fui testemunha. E aí, pronto, fui testemunha, que eu trabalhei muitos anos no Ibama. Subi essa serra da Fortaleza, aqui da Fortaleza, fiz essas medidas todo dia quando teve aquele desmatamento. Tudo ilegal. Que foi o Adalto que desmatou tudo. Adalto tá aqui. Olha como eu estou sabendo. E aí, multaram todo mundo. Inclusive eu medindo as terras e os meninos multando. Levaram para a Justiça Federal. O promotor da Justiça Federal forçando a barra, porque os crimes ambientais é de competência da Justiça Comum, só se for de interesse da União. Ele forçou a barra e disse que era área de preservação permanente e reserva legal. Aí eu fui depor lá. Começaram a querer me arrochar lá. Eu digo, doutor, ele foi perguntar o que é que eu sabia o que era área de preservação permanente. Eu digo, doutor, em cima de uma serra são 100 metros para chegar da escada. Lá não tinha nenhum carro de escada. Querendo forçar a barra.
Reserva legal, lá no reserva legal, quando você faz a verbação, lá não tem nada averbado, portanto não é reserva legal, porque o dono da propriedade pode botar em outro lugar, porque eles queriam segurar na Justiça Federal. Os outros colegas falou o que o promotor falou, e eu fui contra porque não tinha visto, foi naquele platô ali, não tem reserva permanente, eu digo lá não tem riacho, não tem rio. Jamais eu ia fazer isso para prejudicar ninguém. Até os colegas querendo, porque para segurar o alto de inflação. O alto de inflação é só por desmato, mas eles queriam mais. Porque naquela época, o desmatamento normal era R$300 por hectare. Já o outro, se fosse reserva permanente ou legal, era 5 mil. Era só para aumentar. E eu fui contra. Doutor, eu estou dizendo isso porque eu que medi as propriedades. Talvez quem autuou não mediu, eu medi. E não tem nenhuma área de prestação permanente e de reserva legal. Porque eles queriam tirar da justiça comum. Aqui, na Fortaleza. Portanto, Vossa Excelência, eu como fui testemunha várias vezes, eu não sou testemunha para agradar promotor de justiça, não. Sou testemunha para falar os fatos. E aqui eu vi, infelizmente, o seu Fernando criando coisa que ele não falou lá atrás. Criando coisa que ele não falou lá atrás. E eu vou ler para Vossa Excelência. A mãe e a enfermeira falou que ela teria ido no hospital procurar ajuda. Sim, se eu estou doente eu vou no hospital. Isso aí é querendo dizer que foi ele. Ele fez tudo. O promotor fez um ensaio todo. E a moça falou, não, eu estava sentindo alguma coisa e fui lá. Aí é para jogar que era ele que teria ido lá 2 dias antes. Ele tinha, a causa foi dele, que ele tinha agredido. Mas ele já chegou aqui ensaiar aqui, dizendo que a enfermeira falou. Sim, a enfermeira falou que ela foi, eu estou dizendo que ela está mentindo. Mas ela disse que o motivo não foi esse, de briga. O motivo foi um problema que ela passou. A tática da defesa, a tática do Ministério Público é essa, de dizer que a defesa quer confundir. É impressionante. É impressionante. O doutor chegou aqui no Piauí há pouco tempo, mas parece que já tomou as aulinhas. É sempre essa. A tática da defesa é confundir os jurados. Jamais eu vou fazer isso. Jamais eu vou fazer. Eu vou trazer fatos. Vossa Excelência não tem que entender de direito, não. Tem que entender fatos. Depois que eu falar isso aqui, aí eu vou trazer minhas teses mesmo. Eu não tenho essa preocupação, tal. Não, eu aqui não vou culpar. Não vou culpar também a mãe da criança. Não vou. Foi responsabilidade dos dois. E causou um acidente. Causou um acidente. Infelizmente, uma criança, parente de todos que estão aqui, a criança é. E ele sofre com isso. Ele toma remédio controlado por isso. Ele chorava quase todo dia. Não pela cadeia, que a cadeia, isso é normal para todo. O cara que fica lá, o problema é psicológico. Por conta da perda do filho. Eu estou dizendo que várias vezes a pessoa, eu estou dizendo hoje aqui para ele e a família, que eu era bruto. Eu não sou psicólogo não, eu não sou médico não, sou advogado, trabalho no caso. Eu dizia, quantas vezes eu não disse isso? Que eu não podia fazer nada. Eu estou dizendo hoje aqui para vocês. Eu dava essas respostas. E eu digo que quem tem que cuidar disso aí é a família. Porque eu dou várias desse jeito. Ontem mesmo eu dei uma. A identidade do fulano, não sei o quê. E o que diabo é que a identidade teve lá, tirou outra, não sei. E o que eu tenho a ver, inclusive no caso lá de Gilboés. Porque
a identidade dele, ele mostrou a identidade falsa, não sei o quê, aí tirou outra. E eu digo, o que é que eu tenho a ver? Que dia que vai chegar a identidade? Tem alguma coisa a ver? Tem relação com o processo? Eu disse, foi várias vezes para o pessoal do presídio que me conhece, tem meu número. Olha, isso aqui tudo ela não está inventando. Vossa Excelência, vocês escutaram o que foi que ela disse? Ela não está inventando. O que foi que ela disse? Aqui. Queria a prisão dele é a condenação. Ora, quem diz isso aí não está inventando? É isso? Vocês ouviram aqui, olha, ela olhando para vocês, que queria a condenação dele e a prisão. Não foi só ela não, teve outra. Quem foi a outra? A mãe dela. Esse depoimento tem alguma validade, Vossa Excelência? Mas eu vou mostrar o depoimento dela. Portanto, ela não está inventando, segundo o Ministério Público, mas ela diz a condenação. Porque quem é testemunha ou informante não pode querer a condenação de ninguém nem a absolvição. Eu não posso falar aqui. Ana Patrícia, enfermeira, ficou sabendo que o pai teria jogado o filho. Vossa Excelência, eu perguntei aqui se ela estava lá. Ela viu o menino. Nada disso. Ela disse, não. Você estava lá? A senhora viu pelo menos a criança? Não. Vi dizer, me mostra uma pessoa que disse para a senhora. Porque se fosse a enfermeira, eu ia pedir a careação. Ela não disse. Porque a médica não disse isso. A médica foi técnica. Porque se ela tivesse dito, eu ia pedir a careação entre a médica e ela. Mas ela não disse, e eu fiquei insistindo. E quem foi que disse para a senhora? A cidade é tão pequena, todo mundo se conhece. Vocês viram também ela dizer que não estava lá. Não viu a criança. Vamos condenar uma pessoa no vir dizer de uma enfermeira? Dona Daniele, doutora Daniele, disse que não foi um acidente. Momento algum, vocês viram aqui. Momento algum ela confirmou se foi acidente ou não. Mesmo porque ela não tem elementos técnicos para dizer isso. Ela foi honesta. Ela não disse que não foi acidente. Ela disse que não foi acidente. Não, em momento algum ela não disse acidente. Vocês ouviram aqui. Por isso que é bom aqui. Vossa Excelência, a senhora sabe quem? Vocês sabem aqui quem trouxe a doutora Daniela aqui? Ministério Público. Ministério Público. Não foi a defesa. E o que foi que ela disse? E no outro passado ela disse que poderá acontecer um acidente e a pessoa vinha falecer da altura. Eu levantei até o rapaz, ela estava nessa cadeira aqui. Está gravado aí. E ela disse que pode. Momento algum, e ela foi muito profissional dizer se foi um acidente ou foi porque ele quis fazer. Vou voltar novamente, falar, porque eu vou acompanhando. Os policiais todos disseram isso. Não, Vossa Excelência. Vocês viram o Arquimedes aqui, nada disso. Ele não falou nada que o Fernando falou, nada. Arquimedes contou os fatos, que foi chamado, chegou o rapaz, você viu ele até falou que ele estava cabeça baixa, não sei o quê. Aqui não, aqui praticamente o promotor disse que ele estava sorrindo. Praticamente disse isso aí. E os policiais disseram. Não, doutor, um policial que começou a acusar ele aqui, o senhor Fernando, que não falou. Voltando, doutor, senhor Fernando, vocês viram o que foi que ele disse aqui? A primeira vez que eu vi. Não, eu dei meu depoimento por WhatsApp. Falou ou não falou? E só fui lá assinar depois. Dei meu depoimento por WhatsApp.
Só fui lá assinar. Eu estou mentindo que ele falou isso? O senhor Fernando falou isso aqui? O depoimento dele foi por WhatsApp. Quem disse? Fui eu. Isso é novidade, porque eu nunca tinha visto. No outro depoimento ele não me disse isso, não. Mas ele deu por WhatsApp, foi lá só para assinar depois. Outro dia, né? Porque ele deu por WhatsApp daqui, lá para a corrente. Mas eu vou ler o depoimento dele, vou ler o do outro, vou ler todos os depoimentos. Portanto, mas aí no policial que tem... Doutor, eu tenho mais ou menos, tá chegando uns 400 juros. Eu já vi policial ser preso, porque tá mentindo. E eu já vi policial ser preso, tanto acusando, como querendo defender o acusado. Depois, na amizade, tal, chega lá contando outra história. Já vi isso. É o dever mesmo dele, mais do que outra testemunha, sim. Agora dizer que o depoimento do policial, ele está acima do depoimento de uma pessoa comum, não. Porque tem muitos policiais que fazem juízo de valor. Agora mesmo, um magistrado, você saiu aí toda na internet, o policial toda vez que chegava lá era acusando. E o juiz disse, mas não tem isso aqui nos autos. Não tem isso aqui nos autos. Saiu todo lugar aí na internet. Dizer que o policial, ele tem mais credibilidade, é para ter. Mas não é assim. Não é assim. Quantas vezes eu não vi policial, tem raiva de seu ciclano lá, faz até armação para seu ciclano. Como eu já peguei caso do próprio policial plantar uma droga para acusar uma pessoa que estava namorando com uma mulher que não queria o policial. Lá no Uruçuí aconteceu isso. Plantou a droga porque não gostava. Ele já corou e a menina bonita e namorando com um novinho. E ele com raiva plantou a droga. Quantas vezes eu não vi isso? Eu já vi muita coisa. Só advogo nessa área. Qual o interesse de um agente da lei mentir? Tem muitos. Interesse amigo das pessoas, da vítima. Interesse amigo do acusado. Tem vários. Eu vou anotando, porque ele vai repetindo, eu vou anotando. Eu posso até estar repetindo. Os dois policiais falaram que ele estava tranquilo. Pelo contrário, o senhor Arquimedes disse que ele estava com a cabeça baixa e tudo. Não disse que estava chorando, não disse, mas estava com a cabeça baixa. Ele não pode nem dizer que sim ou que não. Só quem falou o contrário foi esse Fernando. É difícil um criminoso... Doutor, esse rapaz aqui não é criminoso ainda não. Ele é um acusado. Mas o Ministério Público, infelizmente, chamou ele de criminoso. Vossa Excelência vão decidir, mas para o Ministério Público é um criminoso falar a verdade. Vossa Excelência, o acusado, se ele contar uma história aqui e disser assim, eu matei fulano assim, aí que ele matou serve para o Ministério Público. Agora, se tiver uma causa que melhora a situação dele, ele está mentiroso. Acusado de defesa é mentirosa. Acusado de defesa sempre é mentiroso para o Ministério Público. A verdade está sobre ele. Se tivesse a verdade sobre ele, sobre o Ministério Público, nós não estaríamos aqui hoje. Está todo mundo contra ele. Quem foi que disse que está todo mundo contra ele? Aqui só está contra ele, que quer a condenação dele, a avó do garoto, a ex-esposa e seu Fernando.
Não está todo mundo contra ele. Os outros contraram a verdade, inclusive a médica. Eu estou baseado no lado da médica. Quais provas científicas? A prova científica é um laudo que foi... A própria médica disse o que é que podia acontecer. Ela disse que poderia, pelo crânio, ter aquela lesão de um acidente. Ela falou isso aí. Ela não disse também, não, foi um acidente. Disse não, mas também não disse que foi intencional. Não disse. Prova científica é ela que fez o laudo. Aí, e eu quero agradecer ao Ministério Público de insistir no depoimento dela. Inclusive, quando começou, eu poderia ter rejeitado aqui esse júri hoje. Mas, Vossa Excelência, vocês viram, eu olhei para o acusado e disse, e aí? Mas é uma falha processual, mas vinha essas mesmas testemunhas depois, poderia não ser vocês, mas vinha. E eu aceitei pelos próprios argumentos do juiz. Porque na realidade ia ter o júri de qualquer maneira. E eu aceitei os argumentos do juiz, e o juiz estava certo, porque essa mesma testemunha ia ser ouvida. Aí o acusado disse, não, eu quero logo. Falou do sofrimento da mãe. Vossa Excelência, a mãe da criança está sofrendo até hoje. Mas o acusado também está sofrendo, a família do acusado também está sofrendo. É sangue. Está sofrendo. Ele hoje toma remédio controlado. Ele toma remédio controlado. Ele saiu da cadeia depois de 5 anos. Ele não foi estar bebendo cachaça como bebia antes, não. Ele foi trabalhar. Hoje trabalha na fazenda desse rapaz que está aqui. Nunca teve nenhuma discussão com ninguém depois que ele saiu. O depoimento da mãe guarda semelhança. Eu vou mostrar para Vossa Excelência que não guarda. Que não guarda. A mãe foi culpada da morte do filho dele. Não, ela não queria a morte do filho dele. Ele também não queria, mas por infelicidade de 2 jovens disputando. Um querendo levar para a casa do pai e ela querendo deixar. E ela, com o sentimento de mãe, jamais nenhum dos dois ia pensar que esse menino ia cair e morrer. Vossa Excelência, todo casal briga. Todo casal briga. E tem mulher também que é ciumenta. Quando tem esses casos, é só o homem que é o ciumento. A mulher também é. Mulher também é. Eu morava com uma mulher, aí ela disse, tu tá onde? Eu tô aqui no centro e vou para tal lugar. Ela pegou um carro, correu lá. Quando eu ia chegando, porque eu não já estava lá, ela quebrou meu carro todo. Todo. Aí depois, quando eu separei, ela ficou dizendo, por que eu fiz isso? Mas se ela viver com 10 homens, todos 10 ela fala a mesma coisa. Que mulher é assim. Tem mulher que é assim. O ciúme também doentio. Todos os dois tinham ciúme um do outro. Todos os dois aqui. Não era um e nem outro. Tem ciúme. A mulher tem ciúme. O homem também tem ciúme. E muitas vezes, dependendo do caso, o ciúme. Mas jamais esse ciúme que ele fala que foi por causa de ciúme, se fosse isso, ele tinha feito, era com ela, não? É a lógica. Por que eu vou matar meu filho? Se que eu estou com ciúme é de ti. Tu foi quem sentou no colo o seu primo sentou no colo. Eu fazia alguma coisa, a lógica, né? Não pro meu filho.
Aí, Vossa Excelência, vocês estão vendo que eu falo alto? Eu fui professor a vida inteira e quem é professor aqui sabe, o fundão começa a falar. E o professor começa a falar alto para ver se... E eu falo alto. Aqui jogou, o Ministério Público jogou assim uma coisa, eu não afronto o testemunho. Ele quis jogar, que eu afrontei, não porque eu faço as perguntas incisivas e alto, mas é o meu modo de ser. Eu falo alto mesmo. Tem lugar que eu estou falando assim, e o pessoal, o doutor Dima está brigando. Não é isso. Porque eu falo alto. Todo tempo eu falei alto. Mas não é, doutor, não é afrontando testemunha, não. Para começar, eu no tribunal do júri, eu quero a verdade. Eu tenho autoridade para pedir absolvição? Tem, doutor. Eu sei que o senhor tem. Mas não está vindo nenhum pedir absolvição de ninguém. Quer condenação. A defesa também pede a condenação. Você sabe disso. Eu fui fazer um júri agora, em Uruçuí, está filmado o cara matando a mulher. Filmado, eu fui fazer a defesa dele. Em momento algum eu fui pedir a condenação. Agora, tinha uma qualificadora, uma só, que não se adequava ao que estava lá. Né? Mas, tinha uma do meio cruel, eu achei cruel. Né? E aí, eu pedi a condenação. Eu peço também a condenação. Vossa Excelência, aqui, em momento algum, ficou... Quantos minutos tem aí? Você ainda tem 42. Ainda tem 42? Em momento algum, nem eu e nem ninguém tem prova que o que aconteceu foi por conta dessa pessoa no colo. Não tem nenhuma prova. Nem ela mesmo disse aqui que foi por conta disso. Ninguém falou. Ninguém sabe o motivo. A verdade está com quem? De 2 policiais? Não, só um. Trouxe coisa que não deveria ter trazido, porque ele não falou lá atrás. Vossa Excelência, ele não levou para o hospital. Isso foi o que eu vi aqui. Mas eu vou ler o depoimento da dona Maria Assis. Se não morrer agora, não morre mais. Onde foi que eu vi isso aí? Nada. Nada. Não tem isso. Trazer essa história, de onde? De onde foi que trouxe? Porque não tem depoimento no início, não tem na audiência de instrução, não tem no tribunal do júri. Está trazendo isso hoje. Matou por vingança. Vingança de quem? O que foi que esse menino fez a ele para ele vingar? O que foi que essa criança fez para ele estar vingando? Isso é sem sentido. Eu já disse aqui, por que é que nós estamos hoje aqui? Porque julgaram errado. Julgaram ele errado. Por isso nós estamos aqui. E como tem a soberania dos vereditos, o tribunal não pode dizer, olha, tu está absolvido, tu está assim, assim. Não, ele tem que devolver para cá. Vossa Excelência, falar das qualificadoras. O crime que está sendo julgado, matar alguém. O que o Ministério Público está dizendo? Que ele teve vontade consciente de matar o filho. É o que ele está dizendo. Mas não vou me satisfazer disso aqui, não. Eu vou botar as qualificadoras. Primeiro, o motivo todo, que é por a vingança. Não sei que vingança é essa. E sem dar a qualificadora, sem dar direito de defesa à vida. Essa qualificadora, sem dar direito de defesa à vítima, se ele tivesse intenção de matar, é claro que tinha. Porque é uma criança. Qual é
A criança tem como se defender se ele tivesse vontade de matar. Ele, em momento algum, disse que conhecia o primo. Que não conhecia o primo dela. Conhecia sim. Aqui também não foi dito que bateu na parte lateral, não. O menino caiu com a cabeça assim, aqui, no chão. Foi em parte lateral, ele estava dormindo lateral. Quem foi que disse isso? Vou ver, mostrar aqui. Agora, doutor, o que eu estou mais... Doutor, eu vou dizer uma coisa, vem aqui para Vossa Excelência. E aí? O jurado? Opa, Assim, feio. dá pra Não foi pode. pro banheiro, foi? Espera para o tempo. O que foi que aconteceu? Acho que ele foi ao banheiro. Não, uma pessoa chamou ele aqui. E aí? Hein? Oficial Você de aí? justiça. O senhor está indo pro banheiro também, senhor? Vai parar um pouquinho? Sim, eu mandei pausar o tempo. Porque você também quer que eles escutem, né? A menos que o senhor fale que não tem nenhum prejuízo, eu ando. Não, eu Mas quero que ele escute. Sim. Foi ao banheiro, senhor? Você só pede um pouquinho antes. Porque a gente, hoje vocês estão com. Principalmente essa hora. Não Vocês tem estão problema. com o juiz, aí um dos deveres de todo juiz é a elegância, entendeu? E respeito. Aí pede um pouquinho antes, avisa. Não sabe, porque fica como se você estivesse respeitando a pessoa que está falando em tribuna, tá bom? Não, mas estava apertado. Eu ia Hoje, Não. Vossa Excelência, aqui, eu achei um absurdo. E até eu achei de forma desrespeitosa a defesa, que poderia trazer uma legítima defesa. Que é isso, doutor? Eu tenho respeito por Vossa Excelência como promotor de justiça, tenho respeito pelo juiz, tenho respeito para a família do acusado, respeito para a família da vítima e respeito pela sociedade que está representando Vossa Excelência. Como é que eu ia levantar uma legítima defesa? O que foi que essa criança fez para ele ter feito, segundo o Ministério Público? Qual é a legítima defesa que tem aí, doutor? Claro que eu não vou trazer isso, que eu seria irresponsável. Portanto, Vossa Excelência, eu não sei de onde foi que tirou que a defesa ia trazer uma legítima defesa. Não está. Falou do perdão judicial. Agora aí sim ele é inteligente, ele sabe que tem o perdão judicial.
Aí sim, depois eu vou falar de cada um. Aí ele falou, perdão judicial para dirigir, né, acidentar. Mas também tem muito perdão judicial, o cara tá com uma arma ilegal, e tá mexendo ali, e a arma dispara e mata o filho, é perdão judicial também. O cara tá com arma ilegal. Outro absurdo. Não, o pretedoroso, isso aqui é na lesão corporal seguida de morte. Uma lesão corporal seguida de morte tem que ter o dolo dele lesionar. Ele teve a vontade de lesionar essa criança? Em momento algum, está isso nos autos. Portanto, essa outra tese que ele disse que eu ia trazer é um absurdo também. Porque eu estou segurando isso aí desde o início, nunca falei de pretedoroso. Ou seja, o pretedoroso é aquela que você tem intenção de lesionar e por conta de circunstâncias, qualquer outra circunstância, a pessoa vai responder por lesão corporal seguida de morte. Vamos dizer, concordo com ele, um tapa, uma briga lá, eu vou dar só um tapa, só lesionar o cara, e ele cai lá e bate. Sim, é verdade, mas nesse caso não. Ele, em momento algum, teve intenção de lesionar esse filho. Portanto, isso aí está descartado também, essa tese. Vossa Excelência, outro absurdo. Olha só, está aqui porque teve a intenção. Que é isso? Se ele tivesse aqui, fosse o pensamento do Ministério Público, você não estaria aqui para julgar ele. Porque eu vou falar o que é que tem o rito do tribunal do júri. Tem duas fases. A primeira fase termina com a pronúncia. E a pronúncia indubra para a sociedade. O que é que diz? O juiz diz, a pronúncia, que chama sentença, que eu digo decisão de pronúncia, ela está mandando você ser julgado pelo tribunal competente. Tribunal do júri. Quem vai julgar é o tribunal do júri. Porque na primeira fase diz, indubra para a sociedade. Na dúvida, a sociedade é que decide. E foi o que aconteceu. Mandou ele a júri. Só que ele veio para o júri, e aí, ele não teve um julgamento justo. Aí na dúvida, pro réu. Na dúvida, favorável a ele. Por isso que está aqui hoje de novo. Na dúvida, pro réu. Nós estamos aqui justamente porque teve um erro no seu julgamento. Só por isso. Portanto, ele não é porque ele está sendo acusado de doloso, não, que ele tem, Vossa Excelência tem que condenar. Se fosse assim, não tinha júri. Não tinha júri. Outra, eu vou copiando. Se não tivesse prova de absolvição, outros promotores também teriam pedido. Pelo contrário, o que teve aqui junto comigo insistiu numa tese que eu disse, não cabe essa tese aí nesses autos. E ele insistiu e condenaram. Fui lá e disse, foi sorrindo, vou derrubar. Porque não teve um julgamento de júri. Os outros promotores. Sim, doutor. Os outros promotores, o promotor que teve aqui, Deus o tenha, que já faleceu, um promotor muito bom, mas ele insistiu numa coisa que não tinha sentido. Aí falou, essas teses são as da defesa. Não são. Aí ele disse, olha, quando chegou na absolvição, ele disse, aqui é a tese da clemência. Não é não, Vossa Excelência. Não é não. Tem quantos minutos aí? 33. Não é não, porque eu não vou pedir tese aqui de clemência, não. Aí outra coisa que eles deixam, todos eles, parece que é uma doutrina, são doutrinários. Eles querem jogar as casquinhas, não vão pressionar, mas é uma pressão psicológica para o jurado. Ó, o travesseiro. Rapaz, é a mesma palavra. Vocês vão para casa e vão botar a cabeça no travesseiro e vão dizer, eu condenei porque fiz justiça.
todos eles. É as palavras ali só para pressionar. Isso aí também já sou acostumado com isso. Ninguém. Aí ele fala assim, outro, o absurdo, homicídio privilegiado. Meu Deus do céu, homicídio privilegiado é aquele que ele disse, essa criança fez alguma coisa com ele para ele matar por violenta emoção. Não. Doutor, se eu fizesse um negócio desse aí, se eu podia sair dizendo, aquele advogado é o advogado mais besta do mundo. Porque se eu disser que teve um homicídio privilegiado, eu estou dizendo que ele quis matar. Ele jogou um bocado de tese aqui, que é absurda. Homicídio privilegiado é aquele que você age por violenta emoção logo após a provocação da vítima. Essa criança provocou esse menino onde? Não. Portanto, ninguém pode tirar a vida de ninguém. Sim, eu concordo. Mas tem vezes que a pessoa tira a vida ou por negligência ou por qualquer coisa, que é um bem, mas é o bem que está acima de todos, bem jurídico. Mas a liberdade também vem a segunda. Portanto, Vossa Excelência, agora, depois que eu rebati as coisas do Ministério Público, eu vou entrar nas minhas teses mesmo. Vossa Excelência aqui não tem que julgar direito. Vossa Excelência tem que julgar fatos. E os fatos foram o seguinte. O Joaquim morava com Dona Maria Assi, lá no interior. Estava tendo festejo aqui. E vieram os dois para a casa dos pais. Veja bem. Dos pais do Joaquim. Lá em certo momento, a Dona Maria Assi disse que vai para a casa da mãe. Tem alguma coisa errada nisso? Não. E leva o filho. Mas dois jovens vão para a festa. Vão para essa festa. Só que a criança ficou sozinha em casa. Lá, volta para casa. Poderá ter tido discussão por conta desse suposto. Isso aí ninguém sabe. E ele pega o menino. E eu vou dizer. Um tipo assim, eu vou levar meu filho. Como que o filho era só dele. Isso aí eu concordo que teve isso. Eu vou levar meu filho para casa. E começou a briga. E aí nesse puxa-puxa, a criança cai no chão e morre. Aí fala com aquela... Quem falar primeiro... se for dois homens, quem falar primeiro, levar na justiça primeiro é que tá a beleza. No caso dela, o depoimento dela vai ter consistência, que é uma mulher. Isso é normal. E ela... A criança cai. Ela disse que foi uma prima, mas eu vou dizer que não foi ela e ele que levou. E lá... Ela vai e diz pro tio que ele jogou o filho. E o tio prendeu ele. Vossa Excelência, tem na cabeça um menino jovem e um senhor já de idade amarrar ninguém se ele quisesse, se ele não quisesse, se ele não tivesse deixado e ficar ali esperando? Vou mostrar aqui para Vossa Excelência o que é que diz a Dona Maria. O que é que diz ela? Declarou que vive em união estável com o nacional Joaquim Veleda Neto há aproximadamente 1 ano. Um menino tinha 1 ano e 6 meses, eu não entendi aqui se morava... Antes morava um na casa e outro no outro, não entendi. O menino tinha 1 ano e 6 meses e morava 1 ano. Não entendi. Isso aí até agora eu não entendi. 1 ano e 6 meses. Tem 9 meses de gestação. Não era só 1 ano e 6 meses. Porque Joaquim Veleda sempre foi violento e agressivo.
que Joaquim Veleda, eu vou ler todo, bateu na informante até quando ela estava gestante de Wellington, filho do casal, que Joaquim Veleda ingere bebida alcoólica e é muito bruto, eu vou dizer tudo, que Joaquim batia muito no menor Wellington Vereda, motivado por ciúme da informante. Não vejo a relação aqui. Bater no filho por causa de ciúme da... Não vejo. Eu vejo assim. Eu defendi muito a Maria da Penha. Bate na mulher pelo ciúme, mas não no filho. Não tem relação. Que em data de 17 de 3 de 2018, por volta das 12 horas, Joaquim Veleda chegou em casa, vindo dos festejos de Santa Filomena, empurrou a porta, pegou nos braços o menor Wellington Veleda, o qual estava dormindo na cama. Ela disse que estava dando mamar. Saiu da casa com o menor e rumou o Wellington no chão. Saiu da casa e já foi rumando. Não foi isso. Ele pegou para levar para a casa dele, já foi rumando. Rumou o menino no chão. Na pissarra da frente da casa, que Joaquim Veleda havia bebido cerveja e cachaça no festejo, mas aparentemente não estava bem. Que a informante ainda gritou para Joaquim não fazer nada com o neném. Que quando a informante foi socorrer seu filho, Joaquim lhe pegou pelos cabelos e derrubou-lhe no chão. Olha, com a criança. Que em seguida a informante pegou o Wellington e Joaquim ficou gritando, pedindo para a informante entregasse o menino. Me dá o menino, me dá o menino. Ela já com o menino já caído, depois da queda. Pedindo para que entregasse o menino. Que o Wellington nem chegou a chorar ou gritar, depois que foi arremessado no chão por Joaquim Veleda. Mas o coração dele ainda estava batendo, bem fraquinho. Que a informante não entregou o menino para Joaquim e foi até a casa de seu tio, Zezão, pedir socorro. Que Joaquim acompanhou a informante, que em seguida a informante levou o Wellington para o posto de saúde de Santa Filomena e Joaquim também foi atrás. Aqui ela disse que não, ela foi sozinha. Ela foi não, uma prima, ela disse aqui que uma prima foi que foi. Aqui ela está dizendo que foi ela e o Joaquim foi atrás. Que o menor já chegou morto ao posto de saúde. Que Joaquim ainda inventou uma história de que tinha sido a informante que havia dado uma queda no Wellington. A briga lá. Que a médica do posto de saúde acionou a polícia de Santa Filomena e que os policiais foram até o posto de saúde e fizeram a prisão de Joaquim Veleda no local. Ele já estava lá no posto de saúde. Foram os dois levando a criança. Está aqui. Ela disse que ele não foi. Chegou depois, foram os dois. Ela está dizendo que foram os dois. Pois bem, isso é o primeiro depoimento. O segundo depoimento é de senhora Arquimedes. Tudo aconteceu baseado nesse depoimento que está aí, sem nenhuma outra investigação, e baseado nesses dois depoimentos. Já pronto, já vamos condenar que é um coitado. Quando é rico, é investigação por cima de investigação, laudo por cima de laudo. Pobre não, é desse jeito, eu conheço. Aqui é de senhora Arquimedes. Mas a senhora Arquimedes falou a verdade aqui. Ele não inventou. Não... Disse que no dia 17 de março de 2019, por volta das 1 hora, estava de serviço na companhia da Polícia Militar em Santa Filomena, como receberam uma ligação da médica do posto de saúde de Santa Filomena, a qual informou que havia ocorrido um óbito de uma criança e que o principal suspeito era o pai da criança, se encontrava no local. No local. Será que se ele tivesse matado o filho, ele tinha ficado no local lá, no hospital? Que a médica também informou que o suspeito havia sido contido por policiais, os quais tentaram lixar o suspeito, que a guarnição militar se deslocou até o posto de saúde imediatamente, que o posto de saúde, o depoente efetuou a prisão do suspeito, que na primeira versão apresentada pelo esse relator, que estava com a criança nos braços,
e sua companheira havia empurrado, no momento em que caiu juntamente com a criança, que diante dos fatos, depois deu voz de prisão em flagrante ao suspeito e custodiado inicialmente a Companhia Militar de Santa Filomena. Ele disse aqui que já bateu no menino de facão, ele disse que jogou o menino no chão, nada disso, ele disse para esse Arquimedes. E o Arquimedes falou aqui. Vamos lá no seu Fernandes. Disse que no dia de março, por volta estava de serviço na companhia da Polícia Militar em Santa Filomena. Esse aqui foi o que deu depoimento por WhatsApp. Por isso que nós estamos aí. WhatsApp WhatsApp, eu digo assim, as velhinhas do WhatsApp. Hoje todo mundo acredita em coisa de WhatsApp. Não vai saber se é verdade por WhatsApp. Informou que havia ocorrido um óbito de uma criança e que o principal suspeito era o pai, a mesma coisa, se encontrava no local. Que a médica também informou que o suspeito havia sido socorrido por a mesma coisa, para tentar linchar. Que a guarnição militar se deslocou imediatamente até o posto de saúde, que o posto de saúde, o depoente efetuou a prisão em flagrante do suspeito. Tem diferença do outro? Não. Que na primeira versão apresentada pelo suspeito, este relatou que estava com a criança nos braços e sua companheira o havia empurrado, momento em que caiu juntamente com a criança. Que posteriormente o suspeito informou que havia jogado a criança ao chão e ela havia batido a cabeça. Que disse que diante dos fatos, depois deu voz de prisão, tal. Tá vendo aqui? Ele disse que foi por WhatsApp e chegou lá, depois assinou. O outro nada disso aqui. Ele só disse que ele tinha sido um empurrão, a briga, e o menino caiu. Portanto, Vossa Excelência, quantos minutos faltam? 20 minutos. Portanto, Vossa Excelência, aqui nós vamos discutir artigo 121. No caso, Vossa Excelência, nós estamos aqui, eu estou dizendo que teve um homicídio, mas culposo. O que é culposo? Ele não teve a intenção de matar. Não teve a intenção de matar. E aconteceu por imprudência ou não foi? O que ele disse aqui? Se eu soubesse que ia acontecer isso, que era que eu queria levar esse menino. Ele assumiu que teve o homicídio mais culposo. Ou seja, o culposo não é que ele teve culpa, não. O culposo é aquele que ele aconteceu por imprudência dele. Ou seja, ele não teve a intenção de matar. E esse rapaz não teve a intenção de matar. Mas o homicídio culposo, ele dá o direito dos juízes, que são Vossa Excelência, dá o perdão. Doutor, o perdão aqui não é por clemência, não. Clemência, se eu fosse pedir clemência, é se eu tivesse diante de um velho de 90 anos, todo doente, aí eu, mesmo tendo cometido um crime, eu pedia clemência. A clemência aqui é justamente por isso. Homicídio culposo é quando a pessoa não teve a intenção de matar, mas por conta de imprudência o homicídio aconteceu. Ele é responsabilizado. Ele é responsabilizado como homicídio culposo. Mas só que o próprio artigo diz assim: nas hipóteses de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, é isso que eu quero, se as consequências da infração atingir o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torna desnecessária. Vossa Excelência, eu digo por dois motivos. Não por ele ter passado 5 anos, é porque eu acompanhei. Esse rapaz teve problema psicológico por conta do crime, por conta do filho ter morrido. Foi muito maior a perda do filho. Ele já foi punido por isso, porque ele fez por negligência. Quando sai a história na rua, você vê uma coisa, quando vem nos autos é outra. Aconteceu o fato. Aí, neste caso,
Neste caso, quando Vossa Excelência perguntar se o pequeno Everton, ou Elton, sei lá, mas o nome assim, ele morreu naquele dia, sim. Foi ele morreu, sim. Eu estou dizendo que sim, que ele morreu. Eu não estou dizendo aqui quem foi que fez. Se ele aqui, Joaquim Veleda, teve alguma participação, não como ele está dizendo, o Joaquim Veleda quis. Não, aqui nós estamos perguntando se ele é autor, não está dizendo se ele é culpado ou não. Se ele teve qualquer envolvimento no evento morte do menino, eu acredito que tem. Porque estava com o menino, nesse puxa-puxa, tem. Não vou falar nada da moça não, porque ela não está sendo julgada aqui. Eu digo dos dois, mas ela não está sendo julgada. Dele, sim, teve. Aí, ele teve alguma participação. Não que ele quis a morte do próprio filho. Porque, Vossa Excelência, eu estou dizendo é porque eu acompanhei ele na prisão. Várias vezes me ligaram. Que ele estava lá, desesperado, chorando. E não é por causa da prisão, não. Aí vem o quesito genérico. Vossa Excelência absolve. Vossa Excelência, eu estou pedindo absolvição, não porque o fato não ocorreu. Eu estou pedindo porque o perdão judicial, que ele ainda hoje sofre pela perda do filho. É só isso. Não é por clemência não, doutor. Pelo perdão judicial. Absolve sim. Caso Vossa Excelência não entenda dessa maneira, Vossa Excelência vai vir o quesito da desclassificação para homicídio culposo. O que é homicídio culposo? Ele não teve a intenção de matar. Se o quesito, não sei como é que vai vir o quesito, mas se disser se ele teve a intenção de matar ou não, Vossa Excelência vão dizer que ele não teve a intenção de matar. Aí sim, a morte teve. Ele teve certa culpabilidade? Teve. Mas não que ele teve o dolo de matar, vontade consciente de matar. É como a defesa requer. Vossa Excelência, as qualificadoras, para começar, isso aí já termina por aí. A qualificadora do motivo todo, ninguém sabe nem qual foi o motivo que aconteceu essa briga entre ele e ela. Ninguém sabe como é que vai. Ora, como é que tem torpeza de ter matado o filho? Não estou entendendo isso. Uma hora leva para a mulher, outra hora leva para o filho. O que é que o filho tem a ver com esse ciúme? O que é que tem a ver com isso aí? Nada. Nada. Portanto, Vossa Excelência, eu entendo que se Vossa Excelência estou pedindo perdão judicial, ele já passou 5 anos na cadeia por conta disso, sofre até hoje por conta da morte do filho, e o sofrimento dele vai ser para sempre. Porque de qualquer maneira, eu tenho um colega que ele tinha uma caçamba lá em Bom Jesus. Ele foi sair, a criancinha estava debaixo do pneu. Ainda hoje ele chora por isso. Tem mais de 20 anos. Não vai acabar nunca esse sofrimento para ele. Nunca! Portanto, eu estou pedindo não porque ele não teve certa culpabilidade. Eu estou pedindo perdão judicial porque o sofrimento dele é muito maior até mesmo do que a cadeia. Vai ser pro resto da vida. E caso não seja entendimento, Vossa Excelência de absolver, o homicídio é culposo. O que é que o homicídio culposo? Não é que ele teve a culpa de matar, teve a vontade de matar. É aquele que mesmo você utilizou por imprudência ou negligência. Eu estou ajeitando aqui uma arma de frente ao meu filho e vai disparar. Eu não tinha intenção de matar meu filho, mas eu fui negligente de ajeitar uma arma de frente ao meu filho. Portanto, a defesa requer, caso não seja absolvido pelo perdão judicial, que seja reconhecido o homicídio culposo. É como a defesa requer. Meu muito obrigado.